E agora a gente volta a falar sobre eleições de 2022. Vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Zé Maria Araújo Costa. Nosso assunto com o advogado, que já está conosco, não é isso? Isso, já está conosco na linha, é exatamente fake news. Doutor Zé Maria, bom dia. Bom dia, Cintia Lages, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Doutor Zé Maria, há uma. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral, desde o início, né, desse ano eleitoral, digamos assim, vem falando que vai ser implacável em relação ao combate à fake news. Mas a gente sabe também, por outro lado, que é muito difícil fazer isso, porque a tecnologia favorece a existência da fake news, o compartilhamento e a polarização política também acaba sendo um outro fator importante. Mas o certo é que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e os demais tribunais regionais estão adotando medidas assertivas para combater essas informações falsas e mentirosas. Seria importante, então, a gente explicar para os nossos telespectadores o que é isso, né? O que pode, o que não pode, porque eu sei que tem muita gente que recebe esse conteúdo falso, sabe que é falso e compartilha do mesmo jeito, né? Mas isso não pode, né, doutor Zé Maria? Bom dia. Bom dia, perfeitamente, Cintia. A primeira coisa que seria importante explicar para a população é que, fora do período eleitoral, apesar de não ter ainda no Código Penal tipificado o crime de fake news, ou notícia falsa, disseminação de fato sabidamente inverídico, apesar de ter, Cintia, desde 2008, já tem tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda, uma proposta de inclusão do artigo 287A ao Código Penal, que estabelece como pena divulgar informação ou notícia que sabe ser falsa e que essa notícia possa modificar ou desvirtuar a verdade. Mas, apesar de não ter no Código Penal, já existe meio de penalizar a fake news ou a mentira no Código Penal. São os crimes de calúnia, de injúria e difamação, tipificados nos artigos 138 a 140 do Código Penal. No período eleitoral, entretanto, a legislação brasileira já possui instrumento e tipifica como crime a disseminação de notícia falsa. E através de um arcabouço jurídico, nós temos na seara eleitoral o Código Eleitoral, que já tipifica como crime, a Lei 4.737 de 1965, a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, e a resolução que trata da propaganda eleitoral e as condutas ilícitas para a campanha eleitoral de 2022, que é a resolução TSE 23.610 de 2019. Então, essa legislação, toda essa legislação, veio a ser inserido a tipificação do que seria fake news, do que seria crime durante o período eleitoral, que, em síntese, é divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período da propaganda. Então, veja que não é só os candidatos que podem divulgar fake news ou informação ou desinformação ou informação falsa. Qualquer pessoa que, durante o período de campanha eleitoral, divulga fatos que sabe que são inverídicos em relação a partido, em relação a candidatos ou candidatas, e que esses fatos são capazes de exercer influência no eleitorado, está cometendo legislação eleitoral, com pena que vai de 2 meses a 1 ano, isso estabelecido no artigo 323 do Código Eleitoral, mas nós temos outras penas também, estabelecidas no artigo 324, como, por exemplo, Cíntia, caluniar alguém durante o período eleitoral, candidato ou alguém de algum partido. Nesse caso, quem sabe que é falsa a imputação e propala ou divulga essa informação, atribuindo a alguém a prática de um crime, ou seja, quem compartilha essa informação também está incorrendo no crime. E, nesse caso, a pena é de 2 anos a pagamento de 10 a 40 dias multas. Tem também o crime do artigo 325, que é difamar alguém
durante o período eleitoral ou na propaganda eleitoral. A pena é de 3 meses a 1 ano, e também ela pode ser majorada, assim como o crime de injúria do artigo 326 do Código Penal. Ou seja, existe uma série de dispositivos na legislação eleitoral. O artigo 326-A também veio estabelecido no Código Eleitoral, dá causa a uma investigação policial, a um processo judicial ou uma investigação administrativa atribuindo a alguém a prática de um crime ou ato infracional que sabe inocente, também é crime, com pena de reclusão de 2 anos a 8 anos. E também incorre nessa mesma pena, Cíntia, quem compartilha essa informação. Não eu recebi a informação, Entendi. apenas repassei. Também incorre nas mesmas penas. E aí nós temos os crimes tipificados na resolução das eleições desse ano, que é o artigo 90 da resolução 23.610 de 2019, que é divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabem verídico em relação a partido ou candidatos, e que esse fato é capaz de alterar ou ter influência perante o eleitor. Também constitui crime quem compartilha essa informação. Ou seja, durante o período eleitoral, apesar de fora do período eleitoral nós já temos o que está estabelecido no Código Penal para imputar a responsabilidade a quem pratica fake news, também nós temos com muito mais veemência na legislação eleitoral esses crimes. E também quem pratica qualquer crime contra a honra, na resolução 23.610 está estabelecido também que é crime punível com detenção de 6 meses a 2 anos de pagamento de 10 a 40 dias multas. Ou seja, calúnia, injuriar, ofendendo a honra da pessoa ou difamar alguém também é crime durante o período eleitoral. Então, enfim, sim. nós temos a legislação que coíbe essas práticas. Então, é muito importante esse seu esclarecimento aí. Primeiro, porque as pessoas acham que, por ser período eleitoral, pode ser feito tudo. Segundo, porque a gente tem aí como combustível da mentira, da informação mentirosa, que é uma informação que tem esse objetivo, né, de achando que está numa campanha política, você pode fazer o que quiser com seu adversário. Os tais grupos de WhatsApp, que são aqueles que se encarregam de fazer os compartilhamentos. Então, quer dizer que essas pessoas que estão nesses grupos e que fazem isso, que repetem essa informação mentirosa, sabidamente mentirosa, essas pessoas também estão sujeitas. Não são apenas os criadores da informação falsa, né, doutor Zé Maria? Isso é importante deixar muito claro para quem costuma ter essa prática, né? Exatamente. Nós temos, inclusive, tanto aqui no Piauí como em vários estados, já pessoas comuns, pessoas naturais, que não são candidatas, sendo processadas criminalmente pela divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que é exatamente o tipo penal estabelecido na resolução TSE 23.610. Por exemplo, o artigo 9º-A da resolução diz que é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos que são descontextualizados e que atinja a integridade do processo eleitoral. Então, você divulgar uma mentira que abala o conhecimento da população em geral acerca daquele determinado candidato, isso fere a integridade do processo eleitoral, porque coloca em desigualdade a informação que as pessoas tinham com relação à honra, à imagem daquele determinado candidato, e isso vai interferir ao final do processo eleitoral. E esse compartilhamento, ou essa divulgação, não é crime apenas se feito por candidato, mas qualquer do povo, qualquer um que compartilha está sujeito a responder a esse crime. Então, por isso é muito importante receber uma mensagem, verificar a origem da mensagem, vai em sites confiáveis, na mídia tradicional. O próprio TSE, Cíntia, hoje tem alguns mecanismos de busca rápida para
para as pessoas verificarem se aquela determinada notícia com relação à eleição é fato ou é fake, é mentira ou é verdade. Então, é muito importante esse seu programa no dia de hoje para divulgar, e nessa reta final é muito importante. Essa semana deve chover de fake news em relação a candidatos, as pessoas recebem muito isso e compartilham para os seus grupos. Vai ser um determinado grupo, tiver uma pessoa que passe essa informação para a autoridade ou para o partido que está sendo atacado, para o candidato, aquele candidato tem todo direito, vai processar, possivelmente você vai, quem compartilha vai sofrer as consequências desse compartilhamento. Entendi. Todo cuidado é pouco, né? Sobretudo nesse momento. E também, doutor Zé Maria, temos aí, por outro lado, uma seguinte situação. Temos, sim, decisões que mandam retirar esses conteúdos, mas o estrago que esse conteúdo faz na reputação das pessoas, isso é algo que não tem como medir, né? Não tem como mensurar. E quanto a isso, assim, o senhor acredita que no futuro nós teremos decisões mais rápidas, mais céleres, assim, que estejam mais ligadas? Aconteceu aquele compartilhamento, percebeu-se de algo que viralizou, né? Aqui no Piauí, por exemplo, foi uma semana até se tomar uma decisão em relação a um conteúdo que começou a circular no começo da semana. Então, o potencial de desgaste para as candidaturas, ele já aconteceu. E para as pessoas também que estavam envolvidas naquela mentira compartilhada. O senhor acredita que os nossos tribunais vão evoluir nesse sentido, nos próximos pleitos, por exemplo? Sim, apesar a Justiça Eleitoral já é uma das mais céleres Sim, claro. no Judiciário brasileiro. Nós temos prazos muito rápidos e tal, mas, infelizmente, a própria forma de acessar e de provar quem está gerando conteúdo e quem está compartilhando leva algum tempo. Por isso é importante, Cíntia, o Marco Civil da Internet, que estabelece alguns mecanismos de contribuição desses provedores de internet com a Justiça Eleitoral, para que, cada vez de uma forma mais célere, a Justiça Eleitoral, aqueles ofendidos, possam ter essa informação. Então, a Justiça Eleitoral caminha nesse sentido de dar mais celeridade à aplicação das penas com relação a esses estragos que é feito em relação às pessoas. E, infelizmente, nós temos políticos que tentam desvirtuar essa legislação brasileira. Por exemplo, não à toa que, desde 2008, tramita no Congresso Nacional essa tentativa de imputar esse crime no Código Penal e não foi transformado em lei ainda. Além disso, às vésperas em 2021, por exemplo, nós tivemos uma medida provisória restringindo, se já é difícil, não é tão fácil, tão célere hoje, a Justiça Eleitoral ter acesso a esses conteúdos ou, de alguma forma, suspender imediatamente esses crimes que estão acontecendo nas redes sociais. Ainda veio, em 2021, por exemplo, uma medida provisória na véspera das mobilizações. Veja só o que acontece no Brasil. Mobilização antidemocrática do 7 de setembro de 2021. Na véspera, foi editada uma medida provisória, a medida provisória 1068 de 2021, que alterava o poder das redes sociais moderar esses conteúdos e remover esses perfis que violassem os termos de serviço, que nada mais é do que o Marco Civil da Internet, que estabelece esses mecanismos e possibilita que, por ordem judicial, determinadas violações de serviço sejam imediatamente retiradas do ar. Pois a Presidência da República ainda mandou uma medida provisória, a Lei 12.965, para tirar da possibilidade desses provedores de internet atuar, moderar, principalmente com relação a essas questões de ofensa à honra das pessoas. Então, essa alteração
do Marco Civil para uma medida provisória. Felizmente, foi devolvida a medida provisória pelo presidente do Senado e não entrou em vigor. Mas é sabido que é um problema grave que o Brasil enfrenta, e não é nem de agora, Cíntia. Nós temos notícia de presidentes da República que foram eleitos com base na divulgação de fake news. Costuma tomar grandes proporções durante as eleições, e não é à toa que em eleições não muito recentes e até recentes, o resultado de uma eleição foi praticamente foi definido com base em fake news. Cito o caso do presidente Collor de Mello, que produziu um verdadeiro dossiê em branco e levou para um canal de televisão. Verdade. E ali seria uma série de provas de crimes contra o outro candidato, e que a eleição, esse debate depois foi editado, e essa eleição, assim também como levou uma ex-mulher de um candidato para falar coisas, e foi distorcido o que ela falou, mentiras, na verdade, fake news, e como a eleição era muito polarizada, foi que definiu aquela eleição no longínquo 1989. E, recentemente, nós tivemos, em 2018, a responsabilidade aqui é minha, eu que estou falando isso, eleição praticamente definida em fake news. Nós tivemos o kit gay, todo mundo conhece, a mamadeira, que eu não vou nem falar aqui, enfim, uma série de desinformação que foi levada àquela população menos informada, e muita gente difundiu isso massivamente e foi decisivo para o resultado do pleito. Então, cabe, compromisso, deve ser sim compromisso de todo cidadão e também de candidatos, dos políticos que são eleitos, trabalhar e lutar para melhorar, que essa informação seja a melhor possível levada para a população em geral, principalmente no período eleitoral. E a nossa expectativa e da Justiça Eleitoral é que, sim, cada vez mais possa se atuar com maior celeridade. E a Justiça Eleitoral está caminhando para isso, sim. Obrigada, doutor Zé Maria. Desejo um bom dia para o senhor. Obrigada pelas informações. Muito importante a gente falar sobre isso e alertar a população. Bom dia. Bom dia, muito obrigado.